Fala pessoal, o vídeo já vai começar. Hoje a gente falou sobre cibersegurança, mas antes disso, já curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, assim você não perde nenhum vídeo. Te aguardo lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o Prodancast Papo com Especialista. Hoje nós vamos falar sobre segurança digital e os desafios da inteligência artificial. Para bater esse papo comigo, estou aqui com o Dalton. Ele é gerente da segurança da informação aqui na Prodan e ele vai explicar tudo pra gente nesse tema que tá super em alta, né, Dalton? É um prazer, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui hoje. E vamos bater esse papo aí que tenho certeza que é coisa que o povo vai querer escutar. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que a tecnologia ela está dentro de nós aqui e quando a gente fala de segurança da informação, né? A gente não está falando só dentro da empresa, mas a gente está falando dentro do nosso lar, junto com nossos familiares e a gente tem que ter cuidado, né? Principalmente porque nossos dados estão sendo aí divulgados, as nossas informações elas são mais rápidas a gente conectar. E segurança da informação, nós estamos falando aqui da prefeitura de São Paulo, né, então a Prodan ela cuida de praticamente todas as aplicações ligadas ao nosso cliente, que é a prefeitura, né, então se a gente não tiver proteção desses dados, a gente pode estar correndo um risco muito sério, né, então a gente tem que trabalhar com a cultura do cliente, né, que é o nosso funcionário aqui na Prodan, mas com a cultura da sociedade, né, porque nossas aplicações elas são públicas, né, então o nosso contribuinte está acessando os nossos sites, então a gente tem que ter divulgar esse nosso trabalho, mostrar a nossa importância, né, para evitar qualquer tipo de vazamento de dados, né. Dalton, eu acho que para começar a gente podia ir pelo simples, né? Porque tem gente que tá nos ouvindo que sabe o que é, mas muita gente que não é aquele do dia a dia da pessoa, né? O que que é realmente a segurança da informação e por que que a gente tem que se preocupar com isso? Nós, pessoas, digamos, normais, que não trabalhamos com isso, que trabalha no RH, ou sei lá, uma mulher que é ali dona de casa, por que que as pessoas têm que se preocupar com isso no dia a dia? Segurança da informação é uma coisa bem simples, é a proteção dos nossos dados, né. Antigamente a gente tinha o nosso RG, que era um dado era um papel, era uma coisa física. Hoje não, nossos dados estão na internet, né. Então nós temos que se preocupar com o nosso dia a dia, tudo que nós estamos sendo divulgado, né. Então a proteção dos dados é cuidar da nossa informação. Só que quando eu falo da nossa informação, não é da minha informação pessoal, não é meu CPF, meu telefone, meu e-mail. É a informação que eu trabalho, né, e quando você está numa empresa, você trabalha com a informação da empresa. Uhum. Então você tem que ter cuidado com a informação da empresa, né, para você ter essa proteção. Então segurança de informação é isso, é proteger os dados para evitar qualquer tipo de fraude, né, qualquer tipo de acesso indevido, para qualquer tipo de roubo de informação, né. Então dados pessoais, né, segurança de informação não é só dados pessoais, né, são dados que você trabalha no seu dia a dia. Tanto então a gente pode falar, né, nessa questão dos dados pessoais e também aí entrando para essa questão das empresas. Acontece muito das pessoas, por algum descuido, deixar vazar as informações, Dalton? É uma rotina que a gente, né, é uma cultura, né, nós estamos uma cultura de gerações, né, Uhum. então a gente pega os nossos pais, não trabalhava com essa tecnologia Era de papel, né? era papel de informação. A gente pega a minha geração, né, que a gente procurava entrando no meio de tecnologia, só que tem a geração nova, que hoje é tudo conectado. Só que a preocupação dos dados não são todos que têm. Se você fizer um exercício na sua casa, você vai ver como é que seus pais se preocupam com a informação, né? Como é que ele trata um e-mail que ele recebeu, como é que ele trata um carteiro que chega na tua casa, como é que você trata as pessoas que vão na sua casa, por exemplo. Uhum. E, né, então, quando a gente trabalha com a segurança, a gente vira meio paranoico, né? Porque a gente começa a visualizar as coisas, né? Então, por exemplo, como é que essa pessoa entrou aqui no prédio? Né, então a Hum. gente tem uma segurança dentro do prédio, a gente tem que falar da segurança. Então quando você teve uma festa, por que que teve um roubo de algum produto seu dentro da sua casa? O que que houve na sua casa? Houve uma festa? Então hoje a gente está num mundo que a nossa casa, por exemplo, tem que ter um monte de proteção, né. E você não percebe, mas quando você coloca um cachorro, quando você coloca uma grade, quando você coloca monitoramento, você coloca um guarda noturno na rua, o que que você está fazendo? Você está fazendo segurança do seu patrimônio. Sim. A segurança da informação, como é que você protege o seu computador?
com tudo isso. Uhum. Então, muitas vezes você vai lá no supermercado, compra um computador e conecta na internet. O que que você fez para a segurança disso? Qual foi a senha que você utilizou? Como você criou seu e-mail? Como é que você faz os acessos da internet? O que que você publica na internet de foto? Então, a gente utilizar sempre a ideologia de como você se protege dentro da sua casa, né? Então, quando você vai dar uma festa, quais são os convidados que você vai chamar? Você vai Uhum. trazer pessoas da sua confiança. E quando você tem as pessoas da sua confiança, você deixa a sua casa aberta. A sua geladeira vai estar disponível, a sua televisão vai estar conectada. Agora, no seu computador é diferente. Então, essa cultura que a gente tem que passar não só para os nossos clientes, mas para nosso dia a dia, é que quando você está conectado na internet, o mundo inteiro está olhando, né? Porque a conexão ela é rápida. E aí, se você não tiver ferramentas que façam essa proteção, você está propício a ter algum tipo de ataque. Então, imagine a tua casa, um bandido entrou na sua casa. Por onde ele entrou? Se eu tenho guarda, tenho grade, tenho um cachorro, tenho monitoramento. Só que eu fui ver que a janela do banheiro não tinha grade, porque eu não imaginava que alguém podia passar na janela do banheiro. Então a gente descobriu uma falha de segurança por onde entrou. Do computador é a mesma coisa. Quando você teve algum ataque ou um vírus aparecer no seu computador, é porque alguma falha de segurança surgiu. Então imagine eu tiver uma aplicação, um sistema que for atacado. Nossa. Como é que eu descubro toda essa vulnerabilidade? Então, se eu não tiver hoje processo, ferramentas, cultura, política, né, dentro de uma empresa, eu não tenho como proteger meus dados. Dalton, e aí trazendo um pouquinho nessa questão da inteligência artificial, que a gente sabe que é a febre do momento, né? Todo mundo fala de inteligência artificial, veio com tudo, chegou chegando na vida das pessoas. É, você acha que a inteligência artificial ela está influenciando nessa questão da segurança da segurança da informação? Ela ajuda ou ela atrapalha? Então, ela tem vamos se dizer, né, ela tem um duplo sentido, né? A inteligência artificial hoje, ela veio para ajudar você em tudo que você faz no seu dia a dia, né? Então, hoje nós estamos conectados na internet, a informação ela está disponível, só que existe uma inteligência que trata essas informações. Então, ela consegue trazer detalhes do que você precisa. Então, ela Uhum. está lá para te ajudar, para você fazer o bem, para você escrever um e-mail, para você fazer uma pesquisa sobre um produto, né? Se você quer comprar uma geladeira, hoje você usa a inteligência artificial para definir qual é a melhor geladeira, qual é a melhor marca, qual é a melhor garantia, Já qual é o coloca em melhor tópico ainda, atendimento. né? Então ela te traz os comentários, ó, as pessoas falam que essa geladeira é boa nisso, nisso. Então, a inteligência veio para te ajudar, mas ela também ela tem o lado mal, né? Hum. Que hoje os ataques que são feitos, eles acabam utilizando essa inteligência para atacar. Você pode perceber que hoje você não vê notícias que houve um assalto ao banco, né? Que a gente via muito. Antigamente era super O comum, su infelizmente, Isso. né? Só que hoje o ataque é cibernético, né. E o roubo de milhões hoje é muito maior do que o cara roubar uma E o maleta. cara faz isso em segundos, Então né, ele que é utiliza rápido. a inteligência, ele acaba utilizando a inteligência para isso. Então, se você dentro do seu âmbito tiver vulnerabilidades, né, que você acaba utilizando essa inteligência artificial para você tratar essas vulnerabilidades, você está divulgando um problema seu dentro de uma rede. E o cara e Hum. quando o lado mal quer utilizar essa inteligência, ele vai usar esse tratamento também. Então você tem que ter cuidado do que você divulga na inteligência, tá? A Prodan hoje está montando a sua inteligência artificial para a gente ter um perímetro fechado, tentar criar uma cultura, porque imagine hoje, uma aplicação tem um problema, o meu analista daquela aplicação tenta tratar o problema naquele código daquela aplicação, e ele usa a inteligência para fazer essa análise. Então você está usando alguém mais com conhecimento a mais do que você, para entender como é que você muda aquele processo com aquele código. E você vai ter um resultado. Agora imagine essa informação, você está colocando onde? Você está colocando na nuvem, você está colocando para todos o conhecimento. Então, o lado mal vai ver essa análise sua e vai falar: pô, eu tenho uma forma de eu chegar naquele sistema. Então, a gente tem que ter a preocupação do que você vai consultar, utilizar isso com segurança. Então, a inteligência artificial, ela veio. Hoje, os equipamentos de internet que são conectados, eles utilizam a inteligência para saber que aquele acesso dentro da sua aplicação é um acesso válido. E se o comportamento daquele acesso é válido. Então, se a gente pega, por exemplo, o imposto de renda vai ser entregue no final do mês de maio. Se ele usar a inteligência, a gente sabe que aquela aplicação de imposto de renda ela vai ter um acesso muito maior do que referente ao mês de novembro. Uhum. E vai ser um acesso válido porque vai ter uma inteligência por trás disso.
definindo que, ó, devido a essa demanda, vai ter essa. Então, a gente tem que ter a preocupação da inteligência artificial nesse sentido, que o que você está divulgando, muitas pessoas podem estar vendo. Então, Então, por ter exemplo, cuidado. Dalton, eu tô lá no chat, sei lá, em qualquer outra inteligência, Copilot, enfim. O que eu coloco ali, outras pessoas podem ter acesso? É isso mesmo? O que você está colocando no chat GPT, Eu tô munindo aquilo de informação, é isso. isso? A inteligência artificial, ela utiliza a informação de cada um. Cada Uhum. um põe uma informação que quer. Se você perceber, quando você usa, por exemplo, para você, eu quero melhorar o texto através de um e-mail que eu quero mandar, e você coloca um conteúdo daquele e-mail. Se você no dia seguinte perguntar como é que eu melhoro esse texto em cima daquele e-mail, ele já sabe que você ontem mandou um e-mail parecido e em cima daquela informação que você mandou ontem, Ele ele vai já melhora montar. hoje. Uhum. Então ele já sabe do que você está tratando, né? Isso está conectado na nuvem. É um processo que tem. É muito intuitivo É mesmo, muito né? Você vai conversando, aí depois de um e tempo ele já tá te respondendo do jeito que você pensa, do jeito que praticamente, você né? pensa. E aí ele começa a encaixar. Então, por exemplo, se eu perguntar uma coisa da Prodan, na inteligência artificial, e amanhã eu quero escrever um e-mail para um cliente, e ele sabe que eu sou da Prodan, ele vai falar que aquela informação que eu estou falando é sobre as aplicações que são disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo. E eu não falei isso para ele, Sim. porque ele utilizou esse processo. Uhum. Então, a gente tem que ter muito. Hoje é uma preocupação muito grande, não só dentro da Prodan, mas nas tratativas cibernéticas, né? Que é sobre a informação que você vai estar disponibilizando, né? A gente tem que ter o cuidado, né? Hoje a Prodan ela tem políticas, ela tem normas, né? Então, todo funcionário da Prodan assinou uma política, assinou as normas de acesso ao correio, acesso ao computador, acesso à internet. Então, você não pode, por exemplo, pegar o seu e-mail corporativo e mandar uma mensagem para todos os funcionários da Prodan que você está vendendo o carro. Sim. Porque Que o e-mail ele é absurdo. corporativo, Sim. entendeu? Então você assinou uma norma para isso. Uhum. Então a Prodan hoje está trabalhando em cima de uma norma da inteligência artificial para preparar o funcionário do que ele pode colocar dentro, escrever num chat GPT ou qualquer outro aplicativo. Né? Então, é uma preocupação que o mundo está se preparando. Não temos ainda uma política definida, né? O governo federal está montando a sua política, né, cibernética, né? E a Prodan está trabalhando em cima disso para nós termos a nossa política e fazer com que nosso cliente entenda. Porque você não pode falar um não, mas você pode falar o que você pode fazer. E você normalizando isso nos garante mais segurança nos acessos que a gente está fazendo. E fazer com que o cliente, se amanhã ele fizer algum acesso indevido, ele tem ciência que pô, ele tem uma norma a seguir. Né? A Uhum. gente tem um código de conduta aqui na Prodan. Né? A gente tem políticas, a gente sabe o que a gente pode receber de um fornecedor, se a gente pode visitar um fornecedor. E Dalton, o que você falaria, assim, os maiores riscos que as pessoas podem sofrer hoje em dia? E se tem algum caso recente ou curioso que vocês falam, meu, isso que aconteceu foi um absurdo. Então, como é que fala? A gente está sempre conectado, né? Uhum. Então, hoje o nosso meio de comunicação, ele é através de um e-mail, é através de um WhatsApp. Hoje a gente recebe muitos e-mails, né? Muitos phishings, né, que a gente fala, né, que são falsos positivos, né, que é com o objetivo de buscar informação, roubar sua informação. Então, Phishing, que chama de phishing. certo. Então, o que que faz isso? Você recebe um e-mail para alguma coisa que você está fazendo, né? Então, por exemplo, eu fui numa companhia aérea e utilizei meu sistema de pontos e Tá. comprei uma passagem. No dia seguinte, recebi um e-mail. Quer dizer, alguma inteligência artificial já viu que eu comprei aquela passagem aérea com pontos. No dia seguinte, eu recebi um e-mail dizendo que eu tenho 1.000 pontos agora para gastar. Aí eu falei, Aí você, pô, nossa. nossa, eu vou lá, o que que eu faço? Eu vou lá e clico no link. Pô, eu quero esses pontos para mim. Então, quer dizer, eu fui pela emoção, né? Então, muitas vezes você recebe e-mails de coisas que te atraem. Uhum. E como é que eles sabem disso? Pois é, né? Eles mandam isso para a internet. Então, se eu mandar para milhões de pessoas e 10 pessoas receberem, pronto, eu Em já fiz alguma vai atrair aquele conteúdo, E aí a né? Prodan, né, nós fizemos um trabalho de segurança junto com o nosso cliente aqui na Prodan, a gente fez um teste de phishing. Então a gente mandou um e-mail para todos os funcionários da Prodan, um e-mail do LinkedIn. E todos os funcionários praticamente têm, né, redes sociais, provavelmente a maioria deles deve ter o LinkedIn. Sim. E nós falamos que eles estavam com problema de senha. De 950 e-mails que a gente enviou, 10
funcionários clicaram no link, entendeu? Provavelmente eram os 10 funcionários que poderia ter um problema. Puta, eu Sim. não lembro mesmo da minha senha, deixa eu clicar Tentou aqui. entrar e não conseguiu. Só, Então vou clicar. só que desses 10 funcionários, só um mandou a informação. E aí você fala, pô, mas de 950 só um, nós estamos bem. Eu falei, não. Infelizmente, uma pessoa pode comprometer todo o risco do nosso ambiente. Então, por que que a gente fala de política de segurança? Por que que a gente faz campanha? Porque o phishing é isso, né? Quer dizer, você recebe um e-mail que é uma coisa sua, né? Você pode receber um e-mail de compra nessas empresas de vendas de internet. E aí, pô, mas eu acabei de comprar esse produto. Pô, será que esse produto... Você vai lá e clica no link. Será que deu errado? Não Então, sei o quando quê. esse e-mail é divulgado na internet, quantas pessoas pode ter esse problema? E aí é onde eles fazem um ataque de phishing. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado. Um caso conhecido, acho que quem de nós, né, nunca mandou uma mensagem de WhatsApp para um parente nosso, principalmente para nossos pais, dizendo que a gente mudou o número do telefone e que para ele anotar o novo número do telefone, né? Sim. E depois de alguns segundos a gente pede dinheiro, né? Eu tive o caso com meu pai. Por mais que eu falo disso pro dia a dia do meu pai tem O 85. próprio cara da segurança da informação. Meu pai tem 85 anos, né? Então, quando pediu a voz, ele usou meu recurso do Facebook, que eu tenho lá uma foto do Facebook, não era minha foto do WhatsApp, então, quer dizer, ele usou minha rede social, né? E aí no Facebook, ele, utilizando essa foto, ele mandou uma mensagem pro meu pai pedindo um dinheiro. Primeiro falando que mudou o telefone, meu pai, tudo bem e tal. Aí falou, fiz um áudio mostrando que eu estava num lugar agitado, que tem um áudio lá. Não era a minha voz, mas como era muito barulho, ele não deu para identificar. E falou, pai, eu preciso pagar uma conta, eu precisava pagar agora, só que eu não consigo. Consegue me emprestar o dinheiro? E aí meu pai, na hora, não pensou duas vezes, né? Quando se trata de filho, ele fez um Pix na hora, entendeu? Só que eu falei pro meu pai que eu ia devolver dia seguinte, né? E no dia seguinte, né? 7h30 da manhã, meu Tava pai te me liga. ligando, cadê o dinheiro? E aí, você vai me devolver dinheiro? Eu falei, pai, que dinheiro? O dinheiro que você pediu, pai, que dinheiro que eu pedi ontem. Entendeu? Meu Deus. E meu pai, como mora numa outra cidade, às 7h30 da manhã, eu tive que sair daqui correndo para lá para Pra entender o que tinha acontecido. acalmar até ele da situação, né, da perda. Então, quer dizer, isso acontece, né, com as melhores famílias, né, e quem nunca Também aconteceu por na isso? minha, Daldo. Então, a gente fala que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Hoje, a rede social, tudo que se fala, é o que eu falo em casa. Tudo que você vê na rede social, analisa, né? Principalmente quando estiver defamando alguém. Sempre se ponha no lugar dessa pessoa. Porque aquela defamação que você está fazendo pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua esposa. Sim. Então, nunca replica esse tipo de informação. E quando vem alguma informação dizendo que aconteceu alguma coisa, procure o fato real, né? Hoje existe na internet jornais públicos, tal, que se você fizer uma consulta e ver que algum jornal famoso, conhecido, está falando daquela notícia, realmente aquela notícia é real. Só que hoje tudo é mascarado, né? Então hoje eu consigo fazer uma imagem, né, com a Sim. inteligência artificial, colocar uma voz como se eu estivesse falando, utilizando a minha imagem, como se eu estivesse num lugar que não existe, né? E o negócio é tão real que você fala, por que que ele estaria fazendo isso? Então a gente tem que pensar, né, por que isso? Algumas coisas são engraçadas, as pessoas fazem por serem engraçados, mas muitas coisas são feitas para comprometer a situação, né? Então a gente tem que avaliar tudo que se vê. Hoje eu falo muito essa cultura em casa, né? Tudo que você vê não tá escrito, não é real, né? Porque hoje a inteligência artificial pode mascarar tudo, pode Até pôr, fazer um vídeo mesmo, pode né, até Daldo? fazer um vídeo meu com a minha imagem, com a minha voz, colocar um posto fundo, só que falar o que ele quiser. E aí pô, eu estou expondo a minha pessoa. Então, quando você vê uma coisa nesse sentido, procurar evitar de replicar isso, procurar consultar, né? Então, muitas vezes, no grupo de família, as pessoas mandam lá que aconteceu tal coisa com tal pessoa, aí eu mando lá, ó, isso aqui é fake, se você olhar real, isso daqui não existe. Ó, se você olhar o fundo de tela, não era isso que ele não estava nesse lugar tal dia. Então, a gente acaba tendo a gente fala que tendo essa mania, né, de ficar desconfiando de tudo. Mas, infelizmente, hoje o mundo conectado é muito mais rápido a réplica de informação, né? E hoje a população ela dá valor para uma pessoa que estava sentada no canto do avião, querendo ficar na janela, e uma criança que queria sentar do lado da avó, gerou toda a repercussão. Então, hoje a Sim. população dá valor por coisas pequenas, né? Então, e a gente
Nós somos culpados disso, porque a gente faz isso ser replicado, né. Então, hoje nós estamos muito conectados, então qualquer coisa errada que você fizer pode prejudicar. Hoje estão tendo um índice de suicídio muito maior, que imagina um aluno na escola Um sendo um adolescente. adolescente sendo defamado por alguém. Então temos casos de suicídio, porque ela não consegue se pôr, né. Hoje a pornografia está muito séria, né. Hoje o racismo está muito sério, né, a gente ainda consegue ver na sociedade que existe ainda o racismo, e isso já não nos cabe mais, E né. na internet as pessoas infelizmente falam livremente, né, sobre algumas coisas, não tem medo, né, parece que não Acho existe que aquilo é um real, pudor, não sei isso. Eu te acho que dizer. todo mundo tem a sua opinião, né, mas tem coisas que hoje você conectada, ela pode replicar uma coisa muito séria, né, e Uhum. aí ela pode estar prejudicando pessoas em cima disso. Então você defamar alguém numa rede social, você está acabando com a vida de uma pessoa por uma coisa que poderia ser uma brincadeira. Tem uma série, não sei se você chegou a ver, que chama Adolescência, ela tá na alta É. aí também. E aí mais ou me o menino não se suicida, mas ele comete um crime, ele mata uma outra menina, por conta de coisas que a menina postou na rede social sobre ele, que viralizou, e aí ele dá, né, adolescente, aquela revolta e tudo mais, e acaba cometendo um crime. E assim, lógico, é muito chocante a gente assistir, mas infelizmente pode acontecer, né? Porque, como você falou, a coisa ela é em segundos. Então você que é uma pessoa totalmente desconhecida, vamos se dizer assim, por causa de uma brincadeira, alguém te filmou, botou na internet e deu o azar daquilo ir pra frente, em segundos você virou famoso por uma coisa errada Por que uma você bobeira. fez, né. E Dalton, a gente tá falando muito, né, então, dessas questões do que acontece com as pessoas no dia a dia, da segurança da informação, mas você tem alguma dica de ouro, assim, que pode ajudar as pessoas a se protegerem dessas coisas, de clicar nesse link errado, de talvez falar uma informação inadequada? Hoje a coisa mais importante que a gente tem, que são nossos dados. Os nossos dados são protegidos por nossas senhas. Uhum. Então, hoje o que eu falo para todo mundo, né? O que é mais importante da sua identidade hoje é a sua senha. Então, se você não tiver uma senha complexa, né? Uma senha que só você consegue decifrar, né? Eu falo para todo mundo, na época de Hitler, quando ele fez os ataques que tinha que fazer, ele tinha uma máquina de escrever que ela era criptografada. As letras não condiziam as letras reais de uma máquina de escrever. Então, quando ele digitava aquela carta com aquela máquina, quando você pegava a carta, você não decifrava nada, você não sabia o que estava escrito. Você precisava de uma outra descriptografia para decifrar aquilo. E a Hum, guerra só foi descoberta, né, quando alguém descobriu todos hum. aqueles códigos. A nossa senha já vem daquela época, quer dizer, se a gente fizer uma senha criptografada que só nós sabemos a combinação, dificulta, né? Só que hoje o roubo de senha não é alguém tentando escrever a nossa senha. Hoje existe mecanismo, hoje existe robôs fazendo isso. E robôs de grande porte fazendo isso em coisas de segundos para quebrar uma senha, né? Se você fizer, tem sites de senhas, e se você fizer um teste de senha, por exemplo, você colocar a senha Prodan, é questões de milésimo, trilésimo de segundos você quebra essa senha. Então, quer dizer, você precisa ter complexidade que eu falo o quê? Letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais, letras, números, fazer uma combinação, né? E quanto mais complexa ela for, melhor. Então, para ela ter essa complexidade, você cria praticamente a sua criptografia. Uma ideia que eu sempre falo: se você pegar as primeiras letras do nome do marido, da mulher e dos filhos, juntando com a data de nascimento de cada um, você faz uma combinação que não faz sentido. Sim. Letra, número, no lugar do A você põe a roupa, só que você sabe aquela combinação. Então você fez uma pequena criptografia, então é uma forma de você fazer complexa. Só que só isso não basta. É o que eu falei, hoje existem mecanismos de você quebrar essa senha. Uhum. Então o que você precisa fazer? Você tem que ter um duplo fator de autenticação. Então hoje na Prodan, nós aqui na Prodan, a gente utiliza um token. Né? Então, hoje, quando você vai entrar no seu e-mail, quando você vai fechar uma VPN, você vai colocar uma senha, e para garantir que é você mesmo que está digitando a senha, esse token está lá no seu celular. Você vai colocar aquele código, que ele é randômico. Então, isso garante que você está utilizando. A gente tem monitoramentos hoje de quebra de senha dentro da nossa rede, que a gente vê que a tentativa de quebra de senha é constante. Né? Nossa. Existe já um mecanismo já na internet fazendo isso. E a gente percebe que na da Prodan, depois da quinta tentativa, ela é bloqueada, a nossa senha. Então, alguém tentou quebrar a nossa senha 5 vezes. Por que ele não conseguiu? Porque ele não tinha o token.
né. Só que a gente tem clientes hoje que ainda não utilizam o duplo fator de autenticação, Hum. né. Então, se você pegar o sistema do governo, que é o GovBR, né, quem nunca usou, né, até o meu pai tive que ensinar a Sim, usar o porque hoje em dia GovBR. tem muita Lá coisa você tem lá, um né. token. É um modo chato, mas ele tem certeza que você acessou. E lá você tem informações sigilosas, você tem o imposto de renda lá, Sim, sim. né. Então, eu falo que hoje o que você tem que se preocupar, por você estar conectado em várias plataformas, que você tenha uma senha diferente para cada coisa e que você tenha um duplo fator de autenticação para validar aquela senha, né. Então hoje o celular ele te dá, além de você pôr a senha, você usar a biometria. Então é uma forma que você tem de garantir. Só que você consegue bloquear todos os seus aplicativos de uma forma que, mesmo você digitando a senha, cada aplicativo ele vai pedir uma senha. E essas senhas do Hum. aplicativo tem que ser diferente. E ele pede ainda para você ocultar ele e você só liberar com o facial. Então, mesmo com o teu roubo do celular, você tem uma forma de que para ele abrir algum aplicativo, você tem que deixar ele oculto e mesmo assim você tem com a face você libera o aplicativo. Então você evita, né? É um processo que toda vez que eu tenho que abrir um aplicativo, eu tenho que ficar fazendo isso, Sim, liberando ele, colocando sem, mas é mas você segurança. previne. Então, por exemplo, o aplicativo do banco, se eu quiser eu oculto o aplicativo, e aí para eu achar ele só com a Isso. minha face. Hoje os telefones têm de você ocultar aplicativos. Então, Hum. quando você vai procurar no celular, você não acha. Só que tem uma Uhum. pasta lá de oculto. Você só abre aquela pasta com a tua face. Então, quer dizer, Ah. só você consegue abrir aquela pasta. E depois que você abriu, que você acessa. Então, quer dizer, se hoje pegar meu celular e ele pegar minha senha, ele tem a senha para abrir o celular. Se ele procurar o que eu tenho no celular, não vai achar nada, porque ele está oculto. Então, são dicas que a gente dá, mas o que eu falo hoje, o mais importante é a nossa senha. Então, se você fazer uma senha igual para todos os aplicativos, se você, na hora que liberar o celular, você liberou a primeira senha, as outras ficam fácil, Gente, eu tô entendeu? totalmente errada aqui, porque tudo meu é as mesmas senhas, pelo amor de Deus, já vou sair daqui e já trocar tudo, Mas tá, aí, tô mas aí eu falo quem não, né? sim, Todos, nossa, deu até porque vergonha. hoje até para você fazer a senha, essa combinação, ela é complicada, até porque você tem que Uhum, trocar uma vez por mês. uhum. Mas o que que é importante para você? Então, lá você tem que ter essa complexidade. E hoje, não só o celular, mas hoje a rede, hoje a Prodan dá essa tecnologia para você de ter um duplo fator. Hoje, para a gente fechar uma VPN, a gente tem que fazer um compliance para saber se o computador realmente é seu, se o sistema operacional está atualizado, se ele tem um antivírus para você poder acessar a rede. Uhum. Ah, mas isso é muito chato. Isso é segurança, né. Então segurança a gente Porque fala senão que você vai acessar de qualquer lugar, de a qualquer então computador. poderia pegar no computador do vizinho, acessar a Sim, Prodan e fazer os acessos que eu preciso. vai estar Mas lá aquele toda a computador está informação. seguro? Entendeu? Aquele computador tem as seguranças, os pré-requisitos de segurança para acessar o ambiente? Então eu tenho que garantir tudo isso, né. Então a gente fala que segurança da informação, a gente tem que passar essa cultura, né, passar essa cultura para o nosso cliente, né, para o cliente ter ciência, né, do nosso trabalho, né, ter ciência de todos esses tipos de ataques que a gente está enfrentando, para a gente ter cuidado dos nossos acessos. Não, e para finalizar, queria que você desse algumas dicas, assim, para quem quer aprender mais, onde que a gente pode buscar essas informações, porque para mim foi uma aula, né, assim, muita coisa que você falou eu penso: "Nossa, faço errado". E aonde que a gente pode ir atrás dessas informações de cibersegurança? Hoje tem muitas empresas de cibersegurança, né? Então, se você procurar na internet, você vai encontrar as empresas de cibersegurança. Hoje, a Prodan, ela tem um trabalho de treinamento online. Se você entrar no EAD da Prodan, você tem vários treinamentos, até para você gestor ou treinamento de segurança. Hoje na Prodan, todos tiveram que fazer o treinamento de segurança da informação. Sim. Hoje todos na Prodan fazem o treinamento de código de conduta. Isso já é uma coisa interna, tá? Mas você tem muito isso, se você procurar na internet, você tem muitos sites de treinamentos online, né? O que a gente está tentando fazer um trabalho é de melhorar essa cultura junto ao nosso cliente. E nós estamos preparando a semana do Dia da Internet Mundial. Ah, que legal. O Dia da Internet Mundial é o dia 17 de maio. Então, o que que a Prodan está querendo fazer? No dia 13, 14 e 15 de maio, nós vamos estar fazendo um evento de cibersegurança junto com a inteligência artificial. Só que quem vai fazer essas palestras para nós são nossos parceiros, tá? Porque quando você fala de segurança, você precisa ter parcerias, né? E Uhum. você precisa ter nossos fabricantes trabalhando junto com a gente, porque você sem ferramenta, sem processo, você não consegue tomar conta de tudo isso, né? Não é são pessoas, né? A equipe de segurança, não sei se vocês sabem, é uma equipe pequena, mas a gente tem uma tecnologia muito grande por trás disso para a gente poder prover todo esse trabalho que a gente faz de segurança.
E esses parceiros vão vir falar não de produtos, né? O objetivo dessa semana de segurança é falar de segurança. Então, como é que o mundo hoje está tratando a inteligência artificial? O que essas empresas de cibersegurança estão trabalhando para isso? Quais são essas tendências, né? Hoje, se a gente monitora nossos acessos, nós somos atacados diariamente, né? Nossa. Então, e a gente não percebe isso, né? Uhum. O que a gente percebe é através das nossas logs, do nosso monitoramento, através da nossa operadora, dos acessos que a gente está tendo. Então, só que a nossa aplicação ela é pública, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar disponível para o contribuinte acessar o sistema de IPTU, acessar uma nota fiscal, ver um controle, né? Nós temos um sistema de árvores, por exemplo, então a gente tem que estar a informação disponibilizada, só que a gente tem que ter todo esse controle. Então, nesse evento de segurança, a gente vai trazer não só os fabricantes para falar um pouco de tecnologia, mas a Prodan também vai participar. Então, hoje a Prodan está mudando o nosso acesso de internet para SD-WAN, então a gente vai falar um pouco de segurança de SD-WAN. Nós vamos pegar um analista da Prodan para falar como é que os aplicativos, né, as aplicações da Prodan são tratadas, né? O que a gente faz para a segurança em cima de aplicações, pegar algumas aplicações de exemplo, né? E nesse montante, a ideia nossa é o que é? Não só para o público da Prodan, fazer com que o funcionário, né, que vai ser um evento presencial, mas que o funcionário possa participar, mas o nosso cliente, né? Então, a ideia é a gente fazer uma gravação desse evento, fazer um podcast, fazer uma divulgação por e-mail, para falar da importância, não porque o Dia Internacional da Internet Mundial, mas o que a Prodan pensa sobre isso, né? Então, cibersegurança é um assunto muito sério, isso tem que estar no nosso DNA, né? Porque nós somos uma empresa de tecnologia da informação da Prefeitura de São Paulo. Então, se a gente não tiver o propósito de cuidar da nossa informação, como é que o cliente vai confiar no nosso trabalho, né? Então, muitas vezes a gente vê na internet que uma empresa teve um problema de criptografia num banco de dados. Então, imagine o nosso banco de dados fosse Nossa. criptografado. Como é que Uhum. eu pago esse resgate? Então, tem que ter todo esse trabalho é cultura, né? Então, o que a gente está querendo fazer nessa semana de segurança é trabalhar com a cultura do nosso cliente. Que legal, Dalton. Então, muito obrigada por esse bate-papo. Foi uma coisa assim muito interessante. Vou sair daqui trocando minhas senhas. E você que é da Prodan, não esqueça, então, é 13, 14 e 15 de maio, Semana da Segurança da Informação e Inteligência Artificial. A gente espera vocês lá. Muito obrigada. Esse foi mais um Prodancast Papo com Especialista e eu te espero no próximo episódio.